Se você acompanhou a primeira parte da minha história, sabe que minha vida foi marcada por desafios, perdas e recomeços, mas cada cicatriz me trouxe até aqui. Agora, chegou o momento de contar como tudo terminou. Essa é a parte final da minha jornada, onde o passado se encontra com o presente e o destino se cumpre. Prepare-se para as últimas páginas dessa história de luta, amor e superação. Se você ainda não assistiu à primeira parte, volte e acompanhe desde o começo para entender tudo. Agora, me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal. Os primeiros dias na cidade foram difíceis. Eu e Amélia não sabíamos nada sobre aquela vida nova. O hotel era pequeno, com cheiro de madeira velha e café forte. Nosso quarto ficava nos fundos, simples, mas limpo. Pela primeira vez, dormíamos sem medo de alguém invadir a porta, mas mesmo assim, o sono ainda vinha leve. Eu trabalhava limpando os quartos e servindo as refeições na cozinha. Amélia, mais experiente do que eu, sabia se virar em qualquer situação. Ela tinha mãos firmes e um jeito prático de resolver problemas. No primeiro dia, me ensinou a dobrar os lençóis rápido, como se o tempo fosse ouro. "Você precisa aprender essas coisas, menina", disse. "A gente nunca sabe o dia de amanhã." À noite, sentávamos na varanda do hotel. O vento soprava frio e eu sentia um aperto no peito. Amélia ficava ao meu lado, tomando café sem açúcar, pensativa. Ela não falava muito, mas sempre estava ali, me lembrando que eu não estava sozinha. Eu nunca tive mãe de verdade, mas talvez de algum jeito Amélia estivesse ocupando esse lugar. "A gente precisa de um futuro, menina." Ela apertou minha mão uma noite. "O passado não pode ser tudo que resta para você." Engoli seco. O passado tinha sido minha prisão. Mas e agora? O que vinha depois? Eu nunca soube o que era sonhar. Os dias passavam e eu comecei a perceber que Amélia cuidava de mim mais do que admitia. Se eu esquecia de comer, ela aparecia com um prato na minha frente. Se eu passava frio, de repente um cobertor extra surgia no meu colchão. Eu já tinha perdido tanto, mas talvez, pela primeira vez, alguém me via como parte de algo. Certo dia, enquanto esfregava o chão da recepção, ouvi dois homens conversando. "Dizem que a capital tá cheia de trabalho agora." O outro riu. "É, mas não pra gente como nós." Meus ouvidos captaram aquilo na hora. À noite, contei pra Amélia. "E se a gente tentasse a vida na cidade grande?" Ela riu, ajeitando o avental. "E você acha que a gente tem dinheiro pra isso?" Meu peito pesou. A realidade ainda me puxava de volta. Mas Amélia, no fundo, pensava igual a mim. Um dia me deu um punhado de moedas e disse: "Começa guardando. Um dia a gente vai precisar." Foi a primeira vez que alguém me incluiu num plano de futuro. Não era só eu, agora éramos nós. Uma noite, um homem apareceu no hotel. Olhar cansado, barba por fazer. Pediu um café e ficou me encarando. "Você veio de longe?" Minha espinha gelou. Não queria falar do passado, mas algo nele me deixou curiosa. "Já rodei muito por esse mundo", ele disse. "Gente como nós precisa ir onde a vida manda." Eu franzi a testa. "Gente como nós?" Ele sorriu. "Sobrevivente." Meu peito apertou. Ele sabia do que falava. Fiquei em silêncio, mas ele continuou. "Se quer uma nova vida, precisa se mexer. Nada muda para quem só espera." Aquelas palavras me atingiram como um soco, porque era verdade. Eu estava esperando o quê, afinal? Ele terminou o café e se levantou. "Boa sorte, menina. Espero que você ache o que está procurando." O sino da porta tocou quando ele saiu. E ali decidi. Eu não ia mais esperar. Naquela noite, olhei para Amélia. "Eu vou." Ela não perguntou para onde. Apenas sorriu e segurou minha mão. Era a primeira vez que eu sentia que alguém ia comigo, não porque precisava, mas porque queria. Os dias seguintes foram tomados por uma ansiedade silenciosa. Agora que eu tinha decidido partir, cada canto do hotel parecia pequeno demais. Eu e Amélia trabalhávamos sem descanso, cada moeda guardada com cuidado. Sabíamos que o futuro dependia do que juntássemos agora. Nosso destino?
Piracicaba, no interior de São Paulo. A gente fazia planos entre um quarto limpo e outro. Talvez costura, talvez uma pensão pequena, eu dizia. Amélia me ouvia com paciência, mas um dia respondeu: o que importa é que a gente vai fazer do nosso jeito. Pela primeira vez, alguém me incluía em um futuro. Os dias passavam rápido. Cada manhã era uma oportunidade de juntar mais um pouco, de se preparar para a partida. Mas no fundo, eu sabia que ninguém nunca está realmente pronto. O medo do desconhecido andava de mãos dadas com a esperança. Eu só sabia que ficar não era mais uma opção. Amélia começou a perguntar sobre a cidade grande. E se a gente abrir uma venda pequena? Cozinha, eu sei bem. Eu ri. E se eu aprender a costurar? Pela primeira vez, não era só fuga. Era um começo. A esperança crescia entre nós. O dinheiro guardado crescia devagar, mas era suficiente para nos levar embora. Quando a quantia nos pareceu razoável, Amélia me olhou e disse: amanhã a gente vai. Meu coração disparou. Era real. Era agora ou nunca. Naquela noite, saímos até a igreja da cidade. Não sou de rezar, nunca fui. Mas pedi proteção, pedi que a vida fosse menos dura. Quando abri os olhos, Amélia estava me esperando. Pronta? Eu respirei fundo. Nunca estive, mas menti. Deixamos o hotel antes do sol nascer. Ninguém perguntou nada. Pegamos a estrada com as poucas coisas que tínhamos. O vento batia no rosto, trazendo o cheiro de mato e poeira. Deixávamos o passado para trás. Nossa jornada finalmente começava. O trem que nos levou sacudia nos trilhos, o som do ferro ecoando no peito. As paisagens passavam rápido demais. O desconhecido nos chamava. Eu sentia medo, mas também um tipo estranho de felicidade. Era a primeira vez que eu escolhia meu próprio destino. Piracicaba surgiu no horizonte, com suas ruas largas e cheiro de fumaça. Gente apressada, casas grudadas umas nas outras. Era um mundo novo. Mas não podíamos nos assustar. Precisávamos de um teto, um trabalho. E coragem para começar de novo. Andamos por horas até encontrar um pensionato simples. A dona nos olhou de cima a baixo. Pagamento adiantado. Amélia colocou o dinheiro sobre o balcão. Era quase tudo que tínhamos, mas tínhamos onde dormir. Era o primeiro passo para uma nova vida. Nosso quarto era pequeno, mas limpo. Deitamos no colchão duro e ficamos olhando o teto escuro. Será que a gente consegue? Perguntei. Amélia apertou minha mão. Já conseguimos. Agora é só continuar. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha. No dia seguinte, saímos em busca de trabalho. Andamos de porta em porta, ouvindo mais não do que gostaríamos. Mas Amélia me lembrava: quem não desiste, uma hora encontra um caminho. Essa frase virou nossa motivação diária. E ela estava certa. No fim do dia, encontramos uma costureira que precisava de ajuda. O dinheiro era pouco, mas era um começo. Era suficiente para nos manter de pé. Era a primeira porta que se abria. O trabalho era puxado, mas eu aprendi rápido. As mãos calejadas de Amélia guiavam as minhas, ensinando cada ponto com paciência. Pela primeira vez, eu sentia que construía algo para mim. O passado parecia menos pesado. Voltamos para o quarto exaustas, mas satisfeitas. O dia tinha sido difícil, mas a sensação de estar em movimento era boa. Pela primeira vez, não olhei para trás. A vida seguia, e agora eu tinha um lugar nela. Era uma sensação nova e estranha. Amélia olhou para mim antes de apagar a lamparina. A gente está no caminho certo. Eu sorri, e naquela noite, dormi sem medo. Pela primeira vez, o futuro parecia ser nosso, e eu estava pronta para seguir em frente. Os primeiros meses em Piracicaba foram uma mistura de luta e aprendizado. Eu e Amélia nos tornamos inseparáveis. Trabalhávamos lado a lado na costura, e quando o dia acabava, sentávamos no pequeno quarto e dividíamos nossas poucas certezas sobre o futuro. O trabalho era duro, mas a gente pegava gosto pela rotina. A costureira Dona Marta não era de elogios, mas certa tarde me chamou de canto. Você tem jeito, menina. Se continuar assim, um dia pode costurar suas próprias peças. Aquilo ficou na minha cabeça.
As noites, antes cheias de medo, agora tinham cheiro de chá quente e conversa baixinha. Amélia me lembrava uma mãe. Ela ajeitava minha roupa, puxava a coberta para mim quando via que eu tinha virado na cama. E sem perceber, eu comecei a chamar ela de mãe. No começo foi sem querer. Saiu no meio de uma frase qualquer e eu congelei. Mas Amélia apenas sorriu, sem dizer nada. E a partir daquele dia, eu nunca mais parei. Era como se o nome já estivesse esperando para ser dito. O tempo foi passando e a gente começou a guardar dinheiro. Cada centavo economizado era uma vitória. Nosso sonho agora era abrir uma pequena costura própria e cada dia parecia nos deixar mais perto disso. Dona Marta percebeu nossa vontade e fez uma proposta. Tenho uma máquina velha que não uso mais. Se vocês quiserem, posso vender barato. Eu e Amélia trocamos olhares. Era a nossa chance. A máquina era pesada, antiga, mas funcionava. Passamos dias limpando e ajeitando um cantinho no quartinho da pensão para ela caber. Agora a gente pode começar. E pela primeira vez o sonho parecia real. Com o tempo, as encomendas começaram a aparecer. Primeiro foram pequenos reparos para as vizinhas. Depois, um vestido aqui, uma camisa ali, e logo nosso nome foi se espalhando pela rua. A primeira vez que recebemos um pagamento justo por uma peça feita do zero, Amélia me abraçou forte. Isso aqui, menina, isso é só o começo. Eu acreditei nela. Pela primeira vez a gente estava construindo algo nosso. O dono da pensão notou nosso esforço e ofereceu um quarto maior. Pagamos um pouco mais, mas agora tínhamos um espaço só para costura. Aos poucos, Piracicaba estava virando lar. Nosso pequeno negócio crescia. As clientes confiavam na gente, voltavam, indicavam. Um dia, uma senhora me olhou e disse: "Vocês têm mãos abençoadas, dá para ver que trabalham com amor." Eu olhei para Amélia e entendi. Era amor mesmo. Amor pelo que fazíamos, mas principalmente pelo que nos tornamos. Ela era minha família, eu era a dela. O sangue nunca importou. Um dia, sentadas no quintal da pensão, Amélia disse algo que ficou gravado em mim. Quando te vi naquele dia, naquela fazenda, eu sabia que a gente ia caminhar juntas. Eu segurei a mão dela. E a gente vai seguir assim até o fim. A vida ainda tinha dificuldades, claro. Nem todo dia era bom. Às vezes faltava dinheiro, às vezes a máquina dava problema. Mas agora, nada disso nos derrubava. Tínhamos uma a outra. Os meses viraram anos. Nossa costura ficou conhecida. A cidade começou a nos reconhecer pelo trabalho bem feito. E o quartinho na pensão virou um pequeno ateliê. Numa tarde qualquer, olhei para Amélia sentada costurando e me dei conta. Nós vencemos. Não foi fácil, não foi rápido, mas conseguimos. E eu sabia que ainda tinha muito pela frente. A estrada foi longa, mas agora eu podia dizer com certeza. Piracicaba não era só um lugar onde a gente morava. Era lar. E ao lado de Amélia, eu finalmente sabia o que era ter uma mãe. Os anos passaram como um sopro. Nosso pequeno ateliê foi crescendo e as encomendas começaram a chegar de toda a cidade. No começo, eram só ajustes e bainhas, mas logo as pessoas vinham pedindo vestidos inteiros, roupas de festa. Piracicaba foi nos abraçando aos poucos e a cada cliente satisfeita sentíamos que tínhamos um lar. Com mais trabalho, veio a necessidade de um espaço maior. Foi Amélia quem sugeriu que mudássemos para um salão maior no centro. Eu tive medo, mas ela segurou minha mão. Se a gente chegou até aqui, pode chegar mais longe. E então arriscamos. Foi a melhor decisão das nossas vidas. O novo ateliê tinha uma vitrine grande, onde pendurávamos nossas melhores peças. Dessa vez, não era mais um quartinho apertado. Era uma loja de verdade. Quando vimos nossa primeira placa com o nome do ateliê, as lágrimas vieram sem aviso. Era oficial. Estávamos construindo um legado. O tempo passou, e cada vez mais gente confiava no nosso trabalho. Tivemos que contratar mais uma costureira, depois outra. Amélia continuava lá todos os dias, supervisionando tudo. Mas eu via que ela começava a cansar mais rápido, e isso doía em mim. Eu tentei convencê-la a descansar mais, mas ela teimava. Ainda sou útil, menina. Costura tá no meu sangue. Eu sorria, mas sabia que uma hora a vida ia cobrar seu preço. E eu não queria que ela carregasse peso demais.
Os primeiros sinais da idade chegaram devagar. As mãos dela tremiam um pouco quando seguravam a agulha. Os olhos apertavam para enxergar os pontos. Mas Amélia nunca reclamava. Ela apenas sorria e dizia que era coisa da idade. Comecei a assumir mais as costuras. Ela supervisionava, corrigia um detalhe aqui, um ponto ali. Mas os dias em que ela ficava deitada, cansada demais para levantar, começaram a aumentar. E eu passei a cuidar dela, assim como um dia ela cuidou de mim. Não precisa fazer tudo sozinha, menina, ela dizia. Mas eu precisava, eu queria. Ela tinha me dado tudo, e agora era minha vez. Eu preparava os chás, massageava as mãos dela, fazia questão de lembrar que ela não estava sozinha. O ateliê seguiu prosperando. Contratamos mais gente porque eu já não dava conta de tudo. Amélia implicava. A gente sempre fez sozinha, para que contratar alguém? Eu sorria, porque a gente cresceu. E dessa vez, ela não discutiu. Uma tarde, ela me chamou para sentar ao lado dela. O sol entrava pela janela, iluminando os fios brancos do cabelo. Eu tô cansada, minha filha, disse baixinho. E ali, pela primeira vez, eu entendi que o tempo dela estava se fechando. Os meses seguintes foram de despedida lenta. Cada dia, eu ficava mais tempo ao lado dela. O ateliê já não era prioridade. As clientes entendiam. Meu lugar era ali, segurando a mão daquela mulher que virou minha mãe. Num fim de tarde, Amélia sorriu para mim com um olhar tranquilo. Você nunca foi minha filha de sangue, mas foi minha filha de tudo que importa. As lágrimas escorreram no meu rosto. E você sempre foi minha mãe. Ela partiu numa noite silenciosa, com a mesma paz que sempre teve. Foi como se uma parte de mim tivesse ido junto. Mas não havia tristeza, só gratidão. Ela me ensinou o que era ser amada. Os dias foram difíceis sem ela, mas o ateliê seguiu. Porque Amélia não era só aquela mulher. Ela era cada costura, cada detalhe bem feito, cada sorriso das clientes que entravam pela porta. Hoje, quando olho para o nosso ateliê, vejo muito mais do que um negócio. Vejo a história que construímos, vejo o amor que nos uniu. E sei que, onde quer que esteja, Amélia está olhando por mim. A vida seguiu, e eu sigo honrando tudo que aprendi com ela. O ateliê cresceu, os clientes aumentaram, mas agora eu já não vivo mais só para isso. Hoje, eu aproveito minha velhice tranquilamente. Caminho sem pressa pelas ruas. Sento na praça para ver o tempo passar e recordar tudo que vivi. Porque foi isso que Amélia queria para mim, que eu soubesse viver além do trabalho. E agora, eu quero saber de vocês. O que acharam dessa história? Vocês fariam algo diferente no meu lugar? Deixa seu comentário aqui. Quero saber sua opinião. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar ouvindo histórias como essa. Aqui a gente fala de vida, de luta, de amor e superação. Obrigada por me escutar até aqui. E lembrem-se, a gente sempre pode recomeçar. Compartilha essa história com alguém que precisa de esperança. Até a próxima!